Fala galera, vamos lá falar de unidades de medida? Um assunto importante, tá? Vão ser 3 vídeos, ok? Nesse primeiro vídeo, a gente vai dar um apanhado geral sobre unidades de medida. É um vídeo mais teórico, mas é importante para você entender a estrutura das coisas, beleza? Então, olha só, primeira ideia aqui, ó. Grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Pode ser medido, é grandeza física. Posso medir distância, posso medir velocidade, posso medir energia, posso medir temperatura. Tudo exemplo de grandeza física, ok? Tempo, na verdade a gente mede intervalo de tempo, certo? O tempo em si a gente não mede, né? Nós medimos um intervalo de tempo, mas sim, é uma grandeza física. Medir é comparar com um padrão. Medir é comparar com um padrão. Se eu quiser, eu crio agora um padrão de medida. Eu posso chegar aqui e falar para você, olha, isso aqui é um nhanhã, dou um nome, porque eu quis, assim. Você tem que entender que o padrão, ele normalmente existe uma lógica por trás, normalmente existe um motivo por trás, mas não precisa, ele pode ser algo arbitrário. Pode ser arbitrário, alguém pode simplesmente definir de uma maneira arbitrária e ponto, acabou. Pode ter sim mais de um padrão de medida para a mesma grandeza? Pode ter mais de um padrão para a mesma grandeza. É normal, né? Se você está pensando, por exemplo, no metro e no quilômetro, ok, são padrões diferentes, mas tem uma relação de múltiplo aí, né? Um é múltiplo do outro, na verdade, então o quilômetro equivale a 1000 metros. Dá para pensar em padrões completamente diferentes? Cara, dá, né? Se você pegar o sistema inglês, por exemplo, tem milha, jarda, polegada, certo? E isso vale para qualquer medida. Você tem na temperatura graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, tá certo? Esse assunto é importante. As pessoas não dão a devida importância para esse assunto, ok? É bom saber, existem símbolos específicos, né? Formas de escrever por extenso. E se você não conhece isso, você corre o risco de cometer algum equívoco, corre o risco de dar alguma escorregada e assim dar margem a um eventual corretor te descontar alguma coisa, né? É claro que isso é mais importante no meio científico, no meio comercial, né? No meio técnico. Tá certo? Agora, para nós que vamos basicamente resolver questões, né? Vai chegar lá no vestibular, você tem que resolver questões, você tem que saber operar com essas unidades de medida, conhecer essas unidades de medida, escrever essas unidades de medida. Correto? Olha só, existe um ramo da ciência que estuda isso que se chama metrologia. Tá certo? Isso não é brincadeira, não é para fazer de qualquer maneira. Né? Existem órgãos que cuidam disso e que definem as coisas. No Brasil, esse órgão é o Inmetro, tá certo? Mas existem órgãos internacionais. Existe um escritório internacional de pesos e medidas na Europa que dá conta das normas técnicas para se escrever, para se falar de unidades de medida, para se representar, para se definir unidades de medida, tá certo? Existe uma técnica operacional chamada análise dimensional, olha aí na sua tela, né? Nós vamos ter futuramente, futuro muito próximo, depois desses 3 vídeos de unidade de medida, mais 3 vídeos sobre análise dimensional. Essa ferramenta é muito poderosa, muito interessante, ajuda bastante na resolução de alguns tipos de questões, sem contar que existem questões de análise dimensional, né? Falaremos sobre isso no futuro, ok? Existem medidas que não têm unidade, né? Então, talvez você se lembre aí, por exemplo, do índice de refração, do coeficiente de atrito. São números, né? São medidas que a gente chama de adimensionais. A regra é que uma medida tem que ser representada por um número com uma unidade. Porém, existem essas que não têm. E quando a gente for falar da análise dimensional, a gente também vai entender direitinho por que tem algumas coisas, algumas medidas que não têm unidade. Ok? O que é um sistema de medidas? Olha lá, um sistema de medidas, sistema de unidades. É um conjunto de unidades de medida que são coerentes entre si e que é utilizado para medir as diversas grandezas. Tá certo? Em 1799, surgiu o sistema métrico decimal. Esse sistema métrico decimal, ele tem uma importância histórica,
tá certo? Se utilizava ali, olha lá na tela, um metro para medir comprimento, o quilograma para medir massa e o litro para medir volume. Tem gente que pode falar, a gente usa esse sistema até hoje. De certa forma a gente até usa, né? Muito comum no dia a dia se utilizar essas unidades aí. Mas com o tempo, né, esse sistema ele se revelou insuficiente para medir as diversas grandezas. Né? Em 1960, olha só, não faz tanto tempo assim, né, pouco tempo, foi criado um Sistema Internacional de Unidades, ou simplesmente SI, né? Muito comum essa sigla. No nosso terceiro vídeo nós vamos falar especificamente sobre o Sistema Internacional de Unidades, que vai ser o sistema mais utilizado. Né? Esse sistema é o sistema que se utiliza principalmente, sobretudo no meios técnicos, nos meios científicos, tá certo? E esse sistema é utilizado até hoje, ok? Nós vamos estudar ele direitinho. São 7 unidades básicas e diversas unidades derivadas, e com esse sistema a gente consegue trabalhar com qualquer grandeza física. Belezinha? Isso fica para o futuro, ok? Agora, olha só, algumas curiosidades, mas que são úteis. Tá bom? Olha só, a sílaba tônica das unidades não recai sobre o prefixo. O correto é micrômetro e não micrômetro, como as pessoas falam. A sílaba tônica não recai no prefixo, certo? E sim sobre a unidade. Mas existem as exceções que são consagradas pelo uso. Aceita-se o quilômetro, né? Ninguém fala quilômetro, seria o correto. Ninguém fala hectômetro, decamètro, decímetro, centímetro, milímetro, seria o correto. Essas são aceitas pelo uso, ok? Lembrando que depois da reforma ortográfica, o K voltou ao nosso alfabeto, né, na língua portuguesa, e portanto, antigamente se falava, até um tempo atrás se falava, o símbolo do quilograma ou do quilômetro, você escreve com K, né? Mas se for escrever por extenso, tem que escrever com QU. Isso não é mais verdade. Você pode agora escrever com K, ok? Os símbolos que têm letra maiúscula, olha aí, são usados em unidades que têm nome em homenagens a pessoas, a cientistas. É o caso do Newton, por exemplo, medida de força, unidade de medida de força do Sistema Internacional, inclusive, né? Watt, medida de potência do Sistema Internacional também. Volt, medida de potencial elétrico, de diferença de potencial elétrico. Homenagem a Isaac Newton, homenagem a James Watt, homenagem a Alessandro Volta, ok? Todos cientistas, beleza? A unidade de medida, quando você escreve por extenso, assim, ó, a gente escreve com minúscula mesmo, porque eu não estou falando dele pessoa, né? Então, o Newton, unidade de medida, não é um substantivo próprio, é um substantivo comum, mas o símbolo, a gente usa o N maiúsculo para lembrar que é homenagem a uma pessoa. Segundo, não é nome de ninguém, por isso que se usa o S minúsculo. Metro não é nome de ninguém, por isso que se usa o M minúsculo. Tudo bem? Exceção é o litro. Por que o litro? O litro, até um certo tempo atrás, litro se usava com L minúsculo e passou a ser aceito com L maiúsculo. Inclusive é recomendado para não confundir com o número 1. Né? Principalmente em documentos impressos, tá certo? Então tem um motivo para o litro poder ser escrito e até ser recomendado com L maiúsculo. Tudo bem? Existe a milha náutica, né? Mas isso não é uma questão de regra, não é uma regra, é uma questão de uso, tá bom? A gente não vai utilizar a milha náutica. Navegadores, né, marinheiros, utilizam o M maiúsculo para milha náutica, porém, isso é uma questão de uso. Tá certo? Não é um símbolo reconhecido, não existe uma regra para milha náutica. Pouco interessa para nós, ok? Aí olha só, gente, símbolo não é abreviatura. Símbolo não é abreviatura, tá bom? O correto é, por exemplo, 15 segundos, 15S, ponto. E não 15 segue, certo? Esse não é o símbolo de segundos. Da mesma forma, hora é H, não é HR. Tá certo? Símbolo não tem plural. Então, HR não faz sentido para hora. HRS, horas. Cara, não. Símbolo não tem plural. Não importa se é 1 metro ou se são 200 metros. Você vai escrever M. Tá certo? 200 M. 200 metros.
5m, 5 metros. 8h, 8 horas, como está aí. Tá bom? Agora, unidades de tempo, gente, olha só. O correto é escrever assim, ó. Esse é o correto. 3 horas, 15 minutos, 12 segundos. 3h, 15 min, esse é o símbolo do minuto, 12s. Não existe isso aqui não existe, isso aqui não é mais ou menos, não está meio certo, né? Isso está errado, tá certo? Ah, mas eu vejo isso em corrida de Fórmula 1, aparece na tela lá no final. Cara, não existe. Ah, eu vejo isso nas Olimpíadas, põe na televisão que o fulano chegou 3 segundos depois. Cara, não existe. Isso aí existe, mas não é uma medida de tempo, né? Então esses símbolos aí são símbolos de ângulo, né? Minuto de grau, segundo de grau, que por acaso tem a mesma relação, né? De 60 entre grau, minuto de grau, segundo de grau e hora, minuto, segundo. A relação é de 60 e 60, mas você não utiliza um símbolo de ângulo para se referir a tempo. Da mesma maneira que você não utiliza um símbolo de tempo para se referir a ângulo, tá certo? Agora, olha só, você pode optar por escrever as unidades de medida por extenso. Você pode fazer isso, tá certo? Só que você tem que tomar cuidado, por exemplo, com plural. Vai escrever por extenso? Tem que saber as regras do plural. E são várias, tá certo? Nesse caso, você não vai utilizar símbolos e não vai utilizar abreviaturas. Ou usa o símbolo ou usa por extenso. E aí, como é que funciona? Olha só, o plural. Primeira coisa, pessoas. Plural de unidades de medida não seguem normas gramaticais. Não seguem normas gramaticais. Certo? Não são os professores de língua que decidem isso. Quem decide isso são os órgãos oficiais. Tá certo? E isso não é do português, é de nenhuma língua. Então, a regra geral, a regra básica é assim. Plural de unidade de medida, você põe o S no final. Acabou. Põe o S no final. Ponto. Então, olha isso, ó. Plural de mol é mols. Não existe moles, nem móis. Não tem nada a ver com a língua portuguesa isso. É mols, ponto. Plural de Pascal é pascals, medida de pressão. Plural de decibel é decibels. Eu lamento informar que durante a sua vida inteira você ouviu e viu falarem, escreverem errado. Tá certo? Plural de decibel é decibels, por favor. Tá bom? Exceção a essa regra são as unidades que já terminam em S, em X ou em Z. Por exemplo, como Siemens, é uma medida que a gente utiliza muito pouco, quase não utiliza, praticamente não utiliza. A gente usa a resistividade elétrica, né, mas não a condutividade elétrica, embora até tenha ali uma ou outra questãozinha sobre condutividade, mas a gente não utiliza essa medida Siemens, embora ela exista. Tá? Aí ela já termina com S, então você não vai pôr outro S, né? Lux, que é uma medida de iluminância, a gente também não vê isso no ensino médio, né? Com muita frequência, quase com frequência nenhuma. Agora, Hertz a gente vê bastante, né? Medida de frequência, certo? Termina com Z, aí não existe S no final para você colocar o plural, tá certo? É 1 Hz e 200 Hz, da mesma maneira, ok? Agora, olha só, se o nome da unidade for uma palavra composta, cara, aí assim, ó, sem hífen tem uma regra, com hífen tem uma regra, palavras compostas é uma bagunça, né? Então, vamos lá. Palavras compostas sem hífen, você vai flexionar as duas palavras. Então, é metros quadrados ou unidades astronômicas, tá certo? Se a palavra for composta com hífen e for resultado de uma multiplicação, tem que saber as contas, né? Ampere-hora. Ampere-hora tem hífen. E ampere-hora é uma medida de quantidade de carga elétrica que vem de um cálculo de multiplicação, tá certo? Newtons-metro é uma medida de momento, tá certo? Quando a gente estuda estática lá, é uma força multiplicada por uma distância, né? Watts-hora. Watts-hora é uma medida de energia, a potência multiplicada por um tempo. Ohms-metro, que é uma medida de resistividade, enfim. São multiplicações, tá certo? Você também flexiona as duas palavras. Amperes-horas, newtons-metros, watts-horas, ohms-metros. Agora, se for palavras compostas por elementos complementares, tá certo? Que não são relacionadas pela forma de cálculo, ligadas por hífen ou preposição, parte do nome não flexiona. Então, por exemplo, anos-luz. Né? Não é anos-luzes, é anos-luz, tá certo? Unidades de massa atômica, não é unidades de massas atômicas,
tá certo? Quilogramas força, não é quilogramas forças, tá certo? Electron volts e não elétrons volts ou elétrons volt, né? Tô falando que as regras não são tão simples. Dica final: utilize os símbolos. Por que você vai querer inventar, né, de utilizar abreviaturas? Senão você corre o risco de utilizar uma abreviatura errada. Por que você vai correr o risco de escrever por extenso? Né? Então, não utilize abreviaturas, utilize os símbolos. Não escreva por extenso, utilize os símbolos, tá certo? E utilize os símbolos corretos, por favor. Tá bom? É isso, galera. Até a próxima.